pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje é dia de falar aqui de um carro que com certeza causa muito desconforto nos maiores puristas da BMW. Esse carro é nada menos do que o lançamento aqui de 2020, o BMW M235i Gran Coupé. O primeiro carro com a badge M e com uma plataforma prioritariamente de tração dianteira. Polêmico, né? Mas bora lá conhecer um pouco mais sobre ele e saber se esse carro agrada no ponto que mais importa, que é a direção. E por que o 235i é um carro tão polêmico assim, né? A verdade é que ele carrega aí toda uma história de carros da BMW, né, da marca Motorsport, que está chegando aí aos seus 50 anos em 2021 e sempre foi muito boa em fazer carros sedãs compactos e cupês esportivos. Tudo começou lá com a BMW 2002, passou ali pela M3, pela Série 1, pela 1M, 135i, 235i. E a verdade é que eles sempre mandaram muito bem nisso e sempre foram carros de tração traseira. Teve aí alguns carros da M, né, geralmente carros maiores que têm tração integral, mas esse aqui realmente veio com uma receita diferente e feita em cima de uma plataforma que não é uma plataforma focada no público europeu, não é um carro alemão ali com A maiúsculo, é um carro muito mais focado no mercado americano e no mercado chinês, que tem algumas necessidades diferentes do que a gente encontra ali nos mais puristas alemães. Mas não por isso ele é um carro que deixou de lado a esportividade, um motor potente, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Entregando impressionantes 306 cavalos e 45,9 kgfm de torque, esse motor 2.0 que a gente encontra aqui embaixo do capô da 235i é o motor de 4 cilindros mais potente já feito pela BMW. E realmente é uma potência impressionante, né? É um motor aí de apenas 2 litros que entrega uma potência muito bacana. Porém, novamente aí uma coisa que vai incomodar um pouco os puristas é que esse motor aqui, ele fica numa posição transversal. Então não é um motor que fica ali na posição convencional dos BMWs, afinal de contas, ele não é um carro que tem ali um eixo cardan para jogar a força para as rodas traseiras. O que a gente encontra aqui é muito mais parecido com o Mini Cooper do que com uma BMW 235i, 240i da geração anterior. Outro ponto aqui que eu acho que vale a pena ser comentado desse carro, mas que não é nem um ponto positivo e nem negativo, é o design dele. Então eu mudei aqui um pouquinho do ângulo para vocês conseguirem ver o lado aqui do carro, e ele realmente tem uma silhueta diferente, eu diria assim. Ele tem uma frente super curta, mas um balanço grande, ele tem esse caimento aqui de cupê na traseira do carro, que é bem estranho. Tem essa traseira aqui também, esse porta-mala bem curtinho aqui, bem diferente do que a gente geralmente encontra nos BMWs. E na hora que eu vi esse carro em foto, vi pela internet, eu não gostei muito do visual, mas agora, vendo ele aqui ao vivo, principalmente nessa cor, nesse belo azul aqui, acho que o carro até que tem um visual bem bacana. Eu gostei da frente, eu acho que ela tem um duplo rim grande ali, que é uma tendência aí das BMWs mais recentes, mas sem ser aquela coisa exagerada que vai chegar na M4. E na traseira eu gostei ali daquela barra preta que ela tem no meio. Acho que ficou bacana, ela deu um visual ali um pouco de X4, X6 dos SUVs cupês da BMW. E apesar de, novamente, né, não é uma coisa que vai agradar todo mundo, mas ao vivo aqui até que me agradou bastante. Essas rodas aqui Aro 18 também, acho que não tem nem o que comentar. Acho que elas compõem muito bem o visual do carro e fazem ele ficar ainda mais bonito. O interior aqui da 235i já está em linha com o que a gente encontra na nova linguagem de design aqui da BMW. É um carro com um visual bem moderno aqui no interior, muito bonito, não tem dúvida nenhuma. E também, talvez, a principal diferença positiva se comparado ela à afinada 240i que deixou de ser oferecida aqui no Brasil com a chegada aqui do Gran Coupé. Dessa vez, vou novamente mostrar aqui para vocês o interior com a GoPro na mão, porque eu acho que vai ser uma sensação bem bacana. Afinal, sentar aqui em primeira pessoa nesse carro é muito agradável. Começando aqui pelo volante, não é um volante muito grande, mas que tem um tamanho excelente, uma empunhadura sensacional, um volante um pouco mais grosso, muito bonito mesmo, com a badzinha M aqui embaixo, e com certeza agrada a maior parte das pessoas. Do lado esquerdo aqui você encontra algumas opções ali da central multimídia, né? Então você consegue fazer algumas mudanças ali, mais alguns controles bem básicos. Do lado de cá você tem o controle do piloto automático, nada muito diferente. O farol automático, os retrovisores são eletrocrômicos, o ar-condicionado é um digital de 2 zonas. A central multimídia aqui tem uma belíssima tela ali de 10 polegadas,
Essa eu acho que vale a pena dar um zoom aí um pouco maior. Lembrando que como esse carro aqui é uma BMW, né, todo o controle aqui da central multimídia pode ser feito aqui através desse botão aqui no centro do painel, que eu acho que fica numa posição bem legal. E com isso você consegue ali controlar as funções da central multimídia. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui nesse carro é que ele só tem espelhamento de celular via Apple CarPlay. Então se você tem aí um celular Android, você não consegue fazer o espelhamento de celular, você vai ter que ficar aí usando a função convencional de Bluetooth do carro. Não acho que é um problema enorme, mas com certeza é uma coisa meio chata, né? Todos os BMWs e Minis aqui no Brasil têm essa mesma característica. Indo aqui para outra tela, né? Isso não é um carro que tem apenas uma tela no painel, ele tem duas, né? Então você tem a central multimídia aqui do lado direito e o painel também, obviamente, um painel digital que tem aqui algumas funções. Então quando você muda o modo de direção, né? Você muda aqui para o modo Eco, para o modo Comfort, para o modo Sport, ele muda as cores, os grafismos e até mesmo as funções que tem ali no painel, né? Quando você está ali no modo Sport, ele tem aqui um conta-giros. Você está aqui no modo Eco Pro, ele mostra o seu consumo médio de combustível. Quando a gente fala do conforto interno aqui do carro como um todo, acho que a BMW mandou muito bem aqui nessa 235i. Ela tem plástico maleável em todos os lugares que você vê, alguns detalhes aqui de couro na porta, muito bonito. Tem também aquela questão ali da luz ambiente, né? Uma luz ambiente bem legal. Vou tentar mostrar aqui com o GoPro para ver se vocês conseguem ver. Ela fica nesse desenho aqui, nessas listrinhas aqui no painel. Aqui no painel central aqui também tem um pedacinho que tem essas mesmas listrinhas. Tem uma luz ambiente que fica aqui do lado de dentro do painel, a mesma coisa lá nas portas de trás. Então um carro que realmente tem um cuidado especial aí em relação à cabine. E afinal de contas é um carro de 300 mil reais, não dá pra você esperar diferente, né? Uma coisa que eu achei muito interessante aqui foram as escolhas de cores. É um interior muito sóbrio, né? Então você vê o volante preto com um pedaço aqui de aço escovado. O painel é a mesma coisa aqui, todo preto com um pedacinho aqui imitando uma fibra de carbono, alguma coisa desse tipo, com alguns detalhes aqui até de uma costura, de um couro, um pedaço aqui de metal nas saídas de ar. Nas maçanetas da porta, mesma coisa, um detalhe aqui de metal. Os bancos nessa versão aqui estão com belíssimos bancos de couro preto, mas apesar de serem bancos pretos, eles não são totalmente sem graça. Eles têm aqui alguns detalhes, como por exemplo essa costurinha aqui da M. E sem dúvida um banco super esportivo, um banco que te abraça muito bem e com um visual também muito bacana. O teto também é todo preto, acabamento preto, as partes aqui do para-sol preto e tudo mais. O próprio controle aqui do teto solar também é preto. O teto solar inclusive aqui, né, um teto solar automático, panorâmico, que abre. Então isso é uma coisa bem legal, né? Você consegue aqui abrir o teto solar, é um panorâmico bem grande, mas que tem essa abertura aqui também, então muito bacana. Realmente é difícil criticar aqui o interior desse carro e falar que falta alguma coisa. Também falando aí um pouco sobre tecnologia, né? Ele tem um carregador por indução, tem aqui uma entrada USB convencional aqui na frente, lá atrás aí tem duas entradas USB-C. É um carro muito bonito, muito confortável, muito gostoso de estar aqui do lado de dentro, mas uma coisa aí que geralmente nas gerações anteriores aí da série 1 e da série 2 acabava decepcionando um pouco, é o espaço traseiro. Vamos ver se esse ponto melhorou um pouquinho aqui nessa versão Gran Coupé. E o mesmo luxo e boa qualidade dos materiais que você encontra lá no banco da frente, você obviamente também encontra aqui no banco de trás. O espaço aqui, para ser sincero, até me surpreendeu. O banco está na posição mais baixa para mim, e como vocês viram ali na frente, é um carro que dá a opção realmente de você ficar bem perto do chão. Eu tenho 1,77 m, então tenho uma estatura aí média, e tenho aqui cerca de 5 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. Espaço bem legal, os bancos aqui seguem a mesma padronagem de couro preto lá da frente, muito bonitos. Tem aqui aquela alça lateral aqui que é típica de BMW, o que é um ponto positivo e também ao mesmo tempo um ponto negativo, né? Então, se os passageiros aqui dos cantos vão muito bem confortáveis nesse carro, o passageiro aqui do meio, aí a situação já é um pouquinho diferente. Qual que é o problema? São três. Primeiro, esse carro, apesar de não ser um carro de tração traseira, ele tem um túnel central muito grande, porque ele é um carro de tração integral, né? Então, apesar de não ser um cardan que passa aqui por dentro, ele tem uma transmissão que joga a força lá para as rodas de trás. Com isso, quem está aqui no banco do meio, apesar de ter saída de trás, saída de ar, entrada USB, que é bem legal, tem esse encosto aqui no meio que é muito chato. Outro ponto negativo aqui também
para o ocupante do meio é que, como os ocupantes do lado têm essa alça lateral aqui um pouco mais inchada, que é típica dos BMWs, acaba que você fica um pouco mais jogado aqui para o meio do que você ficaria normalmente quando está nos cantos. Isso faz com que o espaço aqui, para quem esteja no banco do meio, seja ainda mais apertado. E por fim, esse carro é um Gran Coupé, então ele é um coupé de 4 portas. É um sedã, mas é um sedã com caimento diferente aqui da traseira. E para os ocupantes aqui dos cantos, eles até fizeram um ressalto aqui no teto para você ter um pouco mais de espaço para a cabeça. Você pode ver que eu estou aqui com 2, 3 dedos de espaço entre ela e é bem apertadinho. Então, para mim, já está aqui na medida. Mas para quem está aqui no banco do meio, não tem essa ressalva. Então, eu já fico com a cabeça encostando aqui no teto. Mas é uma coisa comum da categoria e os outros aqui, sedãs, cupês de 4 portas, também vão ter um caimento de teto aí bem diferente. Mas uma coisa é inegável, né? Esse carro aqui tem um espaço muito legal aqui no banco de trás e muito melhor do que era também na geração anterior do Série 2. E por fim, antes que eu me esqueça, né, caso você esteja pensando, cara, esses bancos são muito sem graças e tal, essa não é a única opção de banco aqui para ele. Aqui no Brasil a BMW trouxe a BMW 235i com 3 opções de banco. Então você tem esse couro preto, você tem também um alcântara preto e também um alcântara vermelho. Não acho que o vermelho ia combinar muito com esse carro, principalmente por ele ter esse azulzão super diferente aqui. Mas também não acho que esse banco preto seja o mais bonito. Eu acho que o alcântara ficaria muito legal, com porém que se o couro já incomoda um pouco no calor, o alcântara incomoda ainda mais. É um banco que esquenta bastante, e quando a gente pensa que em um país quente, tropical aqui como o nosso Brasil, acaba sendo uma coisa um pouquinho chata. Mas antes de mostrar aqui o porta-mala da 235i para vocês, vou mostrar para vocês a chave do carro. É uma chave canivete, bem cara de BMW mesmo. Uma chave legal, mas nada de muito especial. Vale a pena ressaltar que esse carro aqui não é um sedã. Esse carro aqui é um coupé. E você percebe isso, que realmente é um coupé, quando você olha aqui na queda dessa coluna C aqui na traseira do carro. Por isso ele não é um carro que vai ter um porta-mala aí gigantesco, mas um porta-mala de mais de 400 litros que vai ser mais do que suficiente para você fazer uma viagem, para você conseguir levar suas compras e até alguma coisa um pouco maior. Vale lembrar também que esses bancos são rebatíveis, então se você for do tipo de pessoa que, sei lá, gosta de surfar, você consegue levar uma prancha aqui no interior do carro também. Apesar dessa queda, de todo esse design, o porta-mala tem um tamanho legal porque ela usa pneus Ram Flat. São pneus Bridgestone Potenza. Não são pneus super esportivos, mas são pneus Ram Flat, que no caso de um furo você não precisa ali de pegar o step. Mas chega de falar sobre isso, apenas uma visão muito superficial aqui pelo lado de fora do carro, porque o mais importante dele é a sensação de dirigir. Então vamos lá pro lado de dentro, chega de demora. Chegada então a hora aqui que sem dúvida alguma é a mais esperada por vocês aqui na nossa avaliação da 235i, que é a hora de sentar aqui no lugar do motorista, dar uma aceleradinha, dirigir o carro um pouquinho e falar um pouco sobre como que é a sensação ao volante. Obviamente esse aqui é um carro com chave presencial, né? Então a partida é por botão, basta você apertar um botão e o motor liga para você. E inclusive tem um ronco bem bacana, é um ronco ali um pouco mais encorpado, dá aqueles burburinhos ali que são bem legais ali de carros esportivos. Não parece que é um carro 2.0, né? Apesar de ser um ronco bem parecido aí com o que a gente encontra em outros concorrentes e também aí no próprio Mini Cooper, que tem esse mesmo conjunto mecânico. Logo aqui no início já vou começar o vídeo direto no que interessa. Vou colocar o carro aqui no modo Sport, que é logo através de um botãozinho aqui no painel. Esse modo Sport deixa o carro um pouquinho mais agressivo, né, em relação ao acelerador, em relação ao freio. Pé no freio, pé no acelerador. Nada mal. Nada mal, um desempenho bem bacana, né? Afinal de contas também, 306 cavalos de potência, não tinha como ser diferente, né? Um carro potente, sem dúvida alguma. Falando um pouco sobre suspensão, né? Eu tô aqui num pedaço onde a rua, o asfalto é um pouquinho remendado, então
A gente sente a suspensão trabalhando. É um carro com uma suspensão super confortável, um sedã aí confortávelzão, como a 320, por exemplo? Não, não é. Agora, é um carro com uma suspensão super esportiva aí, como por exemplo um Mini Cooper, né, que tem aquela suspensão durinha que até incomoda em algumas situações? Também não. Acho que é um carro que tem aí uma boa sensação aí de suspensão. É um carro que está aí no meio termo entre um carro confortável e um carro esportivo mais durinho. Acho que no final das contas um conjunto aqui bem bacana. Para quem é um pouco mais purista, né, quer aí realmente uma BMW Motorsport de fato, provavelmente não vai curtir muito essa suspensão aqui. Mas para a maioria das pessoas, aí, para os meros mortais, para quem vai dirigir esse carro aqui na cidade, acho que é um conjunto que agrada sim. Não tenho muito o que reclamar. Inclusive aí falando aí um pouco sobre puristas, né, sobre a geração anterior. Muita gente critica esse carro aqui por ser um carro de tração dianteira, não um carro aí de tração traseira. Apesar de que também não é dianteira, né? É uma tração integral, mas primordialmente dianteira. O diferencial aqui do xDrive consegue jogar até 50% da força para as rodas de trás, mas a verdade é que na maior parte das situações você realmente se sente puxado aqui por ele, né? Uma sensação típica de um carro de tração dianteira. Diferente do que a gente vê na maior parte das BMWs, eu mesmo já tive uma Série 3, um pouco mais antiga, um carro muito menos potente aqui do que ele, e já era perceptível essa sensação de como que ele era um carro empurrado e não puxado. Mas a verdade, né, é que na hora que você compara ele aqui aos concorrentes, a gente compara ele com outros carros que são também de tração dianteira com uma opção ali de tração integral. Então, é uma BMW Classe A Sedan, é um Audi S3 que não está mais sendo vendido aqui no Brasil, mas deve voltar em breve aí com a nova geração. É um Mini Cooper de um Cooper Works. Então, realmente, apesar de não ser uma coisa que vai agradar a todo mundo, eu não acho que seja propriamente um problema aqui do carro. Acho que é mais uma característica aqui da categoria. Falando um pouco aí sobre essa sensação dos puristas também, né? A primeira plataforma de tração dianteira, né? É a mesma plataforma que é usada também no Série 1, a mesma plataforma que é usada também no X1. Então, uma plataforma que foi feita aí primordialmente para o mercado americano e para o mercado chinês. Não é um carro que vai ter aquela pureza, né? Aquela sensação de dirigir típica de uma BMW, aquele rigor bavário que você encontra nos carros da BMW. Mas não deixa de ser um carro gostoso de dirigir, muito longe disso. Eu acho que é um carro confortável, um carro esportivo, um carro gostoso de acelerar. Só não é realmente um carro para puristas, não é um M aí com M maiúsculo. Para quem procura um carro igual a esse, né, realmente um esportivo, um M de verdade, não é porque ele está lançando esse 235 Gran Coupé aqui, que significa que eles não se preocupam mais com esse público. Tanto é que eles trouxeram a BMW M2 Competition com câmbio manual. Esse sim aí, um carro esportivo, um M com M maiúsculo, um carro com uma sensação de dirigir simplesmente absurda, uma máquina extrema aí de direção, mas que, porém, custa quase o dobro aqui desse carro, né? Então, não é justo a gente fazer essa comparação. Quando eu estava vendo outros reviews, outras pessoas falando aqui desse carro, muita gente pegou muito duro em relação a isso, falando, cara, isso aqui não é uma 235i de verdade, isso não é uma 240i, não faz sentido, esse carro não deveria existir, mas não é essa a sensação que eu tive aqui. É simplesmente um carro para um público diferente. Agora, sejamos sinceros, né? Esse carro está em uma categoria que é muito competitiva e ele está com um preço bem competitivo, né? Vamos pegar aí os principais concorrentes dele, né? O Classe A Sedan 35 AMG. É um carro 60 mil reais mais caro aqui do que ele, 50 mil reais, se eu não me engano. Então, uma diferença de preço significativa. Para a mesma cavalaria, um mesmo motor 2.0 também, obviamente um motor diferente, mas um 2.0 turbo de 306 cavalos. Quando a gente pega aí um Mini Clubman de um Cooper Works, também um carro aí de quase 300 mil reais aqui, 10, 15 mil reais mais barato aqui do que essa 265i. Com o mesmo motor aí também, um turbo 2.0 de 306 cavalos, nesse caso aí exatamente o mesmo motor, né? Afinal de contas, eles compartilham a mesma plataforma. E por final aí também um Audi S3, que deixou de ser oferecido aqui no Brasil, mas deve voltar em breve aí na nova geração e provavelmente vai ser um carro aí também que vai custar nessa faixa aí dos 300 mil reais. Quando a gente compara com esses outros carros, eu acho que a 265i
Está muito bem posicionada. Vai ser um carro que tem um interior aí um pouco mais simples do que a Mercedes, mas vai ser um carro um pouco mais confortável do que o Mini. A verdade é que aí vai muito uma questão de preferência. É um carro que empolga menos do que esses outros dois? Sim, um pouco menos sim. Mas não é um carro sem graça, muito longe disso. Só que tem um porém, que gastando aí às vezes até um pouco menos, você consegue pegar outros carros bem interessantes aí, de uma categoria superior. Então a BMW 330i, que tem mais de 250 cavalos, com um motor 2.0 turbo também, ou até mesmo aí um Volvo S30, S60, com a motorização T8 de 403 cavalos de potência, que também custa menos de 300 mil reais esses dois, né? É uma dúvida bem complicada, né? Para quem eu recomendo esse carro? Bom, eu recomendo para quem procura um sedã, um carro gostoso para dirigir no dia a dia, um carro esportivo que vai te dar uma sensação de direção um pouco melhor, que você vai poder dar uma aceleradinha, pegar um track day de vez em quando, se for o caso. É um carro que tem freios que estão preparados para isso, inclusive. Mas, porém, para quem procura aí uma sensação um pouco mais purista, né, um daqueles BMWs de verdade, né, um BMW M, uma 235i da geração anterior, uma 240i, uma M3, uma M2, esse carro aqui não vai agradar. Não é essa BMW, não é esse tipo de carro. Não é essa sensação visceral, maluca que a BMW traz. É sim um esportivo aí, um esportivo moderno, um carro com motor legal, com uma direção legal, mas não é uma máquina extrema do desempenho, uma máquina extrema da dirigibilidade. Chegado ao final aqui da nossa volta com a BMW M235i Gran Coupé 2020, hora de falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos aqui desse polêmico BMW. Começando aí pelos pontos positivos, diria que o primeiro deles é o motor. Muito legal esse motor, um 2.0 de 300 cavalos, é sempre uma notícia muito legal. Então, com certeza aí, um ponto positivo, não é exatamente um diferencial frente aos concorrentes, mas sem dúvida um ponto que merece ser elogiado aqui no carro. O segundo ponto positivo dele é o conforto. Então, um carro muito confortável e até surpreendente para um carro esportivo. O interior, né, a cabine também ali sendo muito bem acabada, com materiais de excelente qualidade, muito bonita, acaba ajudando nisso também, passando uma sensação ali de estar dentro do carro muito melhor do que geralmente é encontrado em carros dessa categoria. E por fim, gostaria de falar também do espaço interno e porta-mala. Não é uma coisa impressionante, né? Como eu falei para vocês. Ali no banco de trás tem o problema ali da cabeça, principalmente para quem está no banco do meio, mas a verdade é que é um carro que leva muito bem aí 4 até 5 pessoas, dependendo da situação que você tiver. Para quem está na frente, um carro com uma posição de dirigir muito boa. Para quem está atrás, tem um espaço razoável. E aqui no porta-mala, principalmente por ter um pneu run flat, é um carro que fica bem bacana também para você levar uma mala ou alguma coisa do tipo. Mas nenhum carro é perfeito e, obviamente, aqui não vai ser diferente com a 235i. Esse carro tem um ponto negativo que eu imagino que vai incomodar muita gente, principalmente os mais puristas, que é a dirigibilidade. Longe de ser um carro ruim de dirigir, não é. Mas ele tem uma dinâmica que parece muito mais de um carro compacto de tração dianteira do que realmente de uma BMW M de tração integral. Mas no final das contas, isso para mim é muito mais um sinal dos tempos do que realmente uma característica negativa do carro, né? Lembra que quando lançou a X5M, X6M, X3M, vocês criticaram a mesma coisa e falaram que não deveria ter uma BMW Motorsport, uma BMW M com carroceria de SUV. A mesma coisa que vocês estão falando aqui, que não deveria ter uma com tração dianteira. Mas esse é o caminho que o mercado está indo, esse é um carro que vai agradar muitas pessoas e eu tenho certeza que se não agrada você, não é necessariamente porque esse carro é ruim, mas sim que esse carro não é feito para você. Então essa foi a nossa avaliação aqui da BMW M235i Gran Coupé xDrive, o novo lançamento aqui da BMW Motorsport em 2020.
É um carro aí que, com certeza, como eu comentei antes, não vai agradar a todo mundo, não tem jeito. É um carro polêmico sim, sem dúvida alguma, mas eu acho que ela vai ser uma boa oportunidade para a BMW trazer um perfil diferente de comprador dos carros. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no topo da tela. Não deixe também de se inscrever aqui no canal. A gente espera trazer alguns carros aí diferentes, esportivos aí para vocês nas próximas semanas. E espero ver vocês novamente no próximo sábado, meio-dia, quando lançaremos mais um vídeo aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais!